Hoje, no quadro consultório, vamos falar sobre um assunto que preocupa muitas mulheres, viu? A queda de cabelos. Nós convidamos, então, um médico para nos explicar quando essa perca passa a ser preocupante, viu? O Dr. Kleber Stuck, que é cirurgião plástico e membro da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Obrigado por esse tempinho aqui para nos atender, viu? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Um ótimo dia para você. Lembrando, doutor Kleber, que o Wilker ele vai participar conosco também. Ele está na casa dele e vai fazer algumas perguntas também. Vamos começar então. Estamos te ouvindo bem, está tudo ótimo com a nossa comunicação. Quero saber do senhor, em primeiro lugar, se o cabelo é uma preocupação aí tanto para os homens quanto as mulheres na atualidade. Sim. O cabelo é preocupação para os dois sexos, sempre foi mais da parte masculina, né? A gente sempre percebeu nos últimos anos que o homem ele se preocupa mais com a calvície, etc. e tal. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, a gente tem percebido a procura pelo sexo feminino também, principalmente devido a alguns tipos de doenças do couro cabeludo que também tem afetado as pacientes do sexo feminino. Dr. Kleber, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são aí as principais causas diretas e indiretas da calvície. Tá certo, Wilker, é o seguinte. Vamos dividir por gênero, né? No homem, mais de 90% das causas da calvície é a alopecia androgenética. É aquela que é passada de pai para filho, de familiares maternos para filho. Então, a maioria dos casos na calvície masculina, ela é alopecia androgenética, essa que eu acabei de falar agora. Já nos casos femininos, ela também está presente. A alopecia androgenética, ela também está presente. Porém, alguns outros distúrbios podem acometer e a gente diz assim, pode até ser um gatilho para essa queda capilar. Por exemplo, doenças da tireoide, irregularidade hormonal, ovário policístico, miomas uterinos. Então, na mulher, o pool de doenças, o pool de problemas que afetam a calvície, ele é maior do que o masculino, sim. Então, por isso que precisa de uma boa avaliação. Certo, doutor Kleber, e quando é que a queda de cabelo é preocupante? Existe aquela queda aí normal? Como é que a gente faz essa diferenciação? Quando é que a gente deve se preocupar realmente? Existe. O normal hoje, todo mundo, por exemplo, eu não tenho nenhum histórico de alopecia androgenética na família, tá? Não tenho. O normal de um cabelo de uma pessoa igual a mim é cair entre 100 e 110 fios por dia. Não se preocupe, o seu cabelo ele está sendo reposto nessa quantidade. Mas eu sei que ninguém vai ficar contando os fios que se caem por dia. Ninguém vai fazer isso. Então, o normal é ter esse número. E quando você começa a perceber uma quantidade exagerada no banho, no travesseiro, após pentear os seus cabelos, após você perceber que a massa capilar do seu cabelo está começando a afinar, você vê fotos suas do passado e hoje você vê que você tinha uma massa capilar, uma densidade, um volume do cabelo bem maior, aí é o ideal que você comece a procurar quais são essas possíveis causas. Mas até 100, 110, 120 fios por dia, isso é normal. O meu cai isso. Doutor, e como que é feito o diagnóstico? É no consultório médico? Como que funciona? Sim. O diagnóstico é feito no consultório médico após uma consulta minuciosa e detalhada. A gente vai conversar sobre a vida do paciente atual, o passado do paciente, os familiares do paciente, até se possível com algumas fotos. A gente vai fazer um exame chamado tricoscopia, onde a gente passa um aparelho como esse no couro cabeludo do paciente e isso maximiza a imagem. A gente joga essa imagem numa tela e aí a gente vai ver se tem características de uma alopecia androgenética, se tem características de outras doenças, como, por exemplo, alopecia frontal fibrosante, líquen plano pilar, foliculite decalvante, esses nomes esquisitos que eu estou falando. Então, algumas suspeitas, esse exame, eles nos dão algumas suspeitas. E na dúvida,
para um diagnóstico mais preciso ainda, em alguns casos é necessário até fazer uma biópsia, que é a retirada de uma parte da pele daquela região que você tem dúvida. A gente retira aquela parte, leva para o laboratório e o laboratório nos manda a resposta daquela que nós estamos na dúvida. Agora, a alopecia androgenética, essa que é a mais comum, basicamente é pela história clínica do paciente, dos antepassados do paciente e pelo momento atual que ele vive. Ah, tá certo, doutor. Agora, o problema ele é mais comum em homens, principalmente essa parte genética, né? Ou em mulheres? Explica um pouquinho pra gente essa diferença aí. Sim, ele é mais comum em homens, ele é mais agressivo em homens, né? Por isso que você vê homens calvos no dia a dia, mas ele pode atuar também nas mulheres, ser menos agressivo, mas na mulher, o mínimo de agressividade já causa um pânico maior, porque ninguém está acostumado a ver mulheres calvas, mulheres com pouco cabelo. Então, ao primeiro passo de problemas, a mulher já nos procura, entendeu? Então, é mais comum em homens, sim, mas na mulher acontece, e quando já está no início, as mulheres procuram mais, porque o desespero, entre aspas, ele é maior. Doutor, e como tem funcionado aí os tratamentos que já estão disponíveis no mercado? A gente percebe que estão cada vez mais modernos, né? Como que funciona? Bom, os tratamentos eles podem ser divididos em clínicos e cirúrgicos, tá? O tratamento clínico é medicamentoso. O medicamentoso, você pode usar comprimidos pela boca, produtos via oral, como tópicos, sprays, até terapias com LED. Então, aqueles pacientes que estão no início, aquelas mulheres que estão no início, que ainda não teve grande perda capilar, o cabelo está apenas muito fino, aqueles mais jovens que ainda não estão aptos para um transplante capilar, a gente costuma iniciar com tratamento clínico, entendeu? Além disso, existem algumas medicações que nós podemos injetar diretamente no couro cabeludo, a gente chama isso de drug delivery, onde você injeta essas medicações no couro cabeludo através de microagulhas extremamente finas, e para um caso mais avançado, onde o cabelo já caiu, onde a raiz capilar já não existe mais naquele local, o outro tratamento seria o cirúrgico, que seria o transplante capilar. Existem, a maioria dos meus pacientes, a maioria que faz transplante capilar, ele também faz o tratamento clínico. Por quê? Porque o transplante é para reaver os fios de cabelos naquela área que já caiu. E o tratamento clínico é para tentar manter aqueles que ainda não caíram. Então, os dois tratamentos, na maioria das vezes, atuam junto. Eles são trabalhados de maneira contínua. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, tratamentos clínicos, produtos para tomar, produtos para passar, aplicar e LED, tratamento cirúrgico, transplante capilar. Bacana, doutor. Em relação à prevenção, o senhor falou aí dos tratamentos, né? Tem como prevenir a queda dos cabelos? Tá. Vamos lá. Se uma pessoa tem os hábitos, né? O que a gente fala para cabelo? A gente fala para a nossa saúde. Hábitos alimentares, hábitos saudáveis, exercício. Por quê? Vou te dar o seguinte exemplo. Uma pessoa que não tem alopecia androgenética, igual a mim. Se eu começar a fumar, o tabagismo ele vai prejudicar o meu cabelo. Vai ter menos aporte de oxigênio para as raízes capilares. Meu cabelo ele vai afinar, ele vai afinando. Talvez eu não fique calvo, mas o aspecto do meu cabelo não será o mesmo. Estou dando o seguinte exemplo de que os hábitos alimentares e hábitos pessoais da pessoa de comportamento ajudam. Então, uma boa alimentação, vitaminas B, vitaminas do complexo B, aliás, vitaminas C, A, D, exercícios físicos para você diminuir um pouco o estresse, porque o hormônio chamado cortisol, ele aumenta o nosso estresse, ele dá uma vasoconstricção, quer dizer, o vaso sanguíneo ele diminui de tamanho, então chega menos sangue para esses cabelos. Então, o exercício físico é fundamental. Evitar produtos químicos no cabelo que contém amônia, que contém formol. Então, isso tudo faz parte da prevenção. Agora, você chegar para mim e falar, doutor, meu pai é calvo, eu não estou tendo queda capilar, nenhuma nesse momento da minha vida, mas eu quero prevenir, eu quero tomar algum remédio. Já não é o ideal, porque tudo em excesso faz mal.
você não tem um problema agora, você está normal, seu cabelo não cai, você quer prevenir, tomar um remédio, passar um remédio sem ter problemas, eu já não aconselho. Então, o que você tem que fazer nesse momento é monitorar o seu cabelo. Expliquei bem? Sim, super explicado mesmo. Explicou sim, doutor. Para os casos mais severos, né, existe o implante capilar. Quando ele é recomendado? É quando os medicamentos não resolvem mais? Não, não é assim. Vou tentar dar o seguinte exemplo. Uma vez que o seu cabelo já caiu, a raiz capilar já morreu, o bulbo, vamos chamar de raiz, se ele já caiu, não existe remédio na face da terra que eu vou passar ou tomar pela boca, que o bulbo capilar ele vai brotar. Por exemplo, esse carimbo é uma raiz. Se essa raiz não existe mais aqui, não adianta eu jogar remédio aqui, que essa raiz vai voltar. Então, naquela região onde o seu cabelo já caiu, onde não existe mais, ela tem que ser feita o transplante capilar. Você tem que tirar uma raiz de algum lugar, essa região, por exemplo, e jogar naquela região onde você precisa. O tratamento clínico é para os cabelos que ainda não caíram, é para evitar a queda, para engrossar os cabelos que ainda existem. Então, em alguns pacientes, como eu falei lá atrás, você precisa unir os dois tratamentos. Agora, não, meu cabelo ele não caiu, eu ainda tenho muito cabelo, meu cabelo está apenas fino, está sem vida, o volume está pouco. Vamos fazer o tratamento clínico. Outro exemplo, não, meu cabelo está fino, quebradiço, mas também falta cabelo nas minhas entradas, por exemplo. Não, então você tem que fazer o tratamento clínico para esse cabelo fino, quebradiço, está com pouco volume, e o transplante para reaver os fios que já caíram. Certo. Doutor, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa cirurgia. Ela é uma cirurgia simples? Tem algum risco? Tem alguma contraindicação? Como é que é a recuperação desse paciente? Vamos começar pela contraindicação. A contraindicação é se você tem algum tipo de doença dermatológica. Se eu tenho grandes amigos dermatológicos que me auxiliam. Como eu disse, esses nomes que eu vou repetir agora: líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, foliculite decalvante. Você não pode operar esses pacientes. Um paciente que possui lúpus eritematoso sistêmico, alguma doença autoimune, você já fica meio com o pé atrás de operar, porque você tem que falar que o resultado não será aquele esperado. Porque qualquer tipo de doença autoimune, ela enxerga o seu organismo como inimigo. Então, as contraindicações básicas são essas. É uma doença tranquila, é uma cirurgia tranquila, tá? Ela é feita a nível ambulatorial. O paciente, ele opera de manhã, ele vai dormir em casa, tá? No mesmo dia, ele dorme na sua casa. Nós costumamos fazer com anestesia local, que é a mesma que você toma quando vai ao dentista, e sedação. Sedação nada mais é do que você dormir. Para isso, nós temos um médico anestesista que vai fazer o paciente cochilar, dormir durante todo esse procedimento. Mesmo sendo uma cirurgia muito tranquila, um procedimento ambulatorial tranquilo, a gente não pode se furtar e pedir vários exames. Exames de risco cardíaco, uma avaliação cardiológica, exames de sangue para ver glicemia, exames de hemograma para ver se tem anemia. Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar em excesso, sempre precaver-nos do excesso. Então, é uma cirurgia tranquila. Mesmo assim, pedimos todos os exames, o paciente dorme na sua casa na mesma noite e os resultados vão sendo vistos ao longo dos meses. Não é uma cirurgia de imediata. Você transplanta hoje e amanhã você está com o seu cabelo grande igual o meu. Não. Você vai vendo ao longo dos meses esse crescimento gradativo. Entendeu? Certo. Tem mais alguma pergunta, Wilker? Queria falar só um pouco mais sobre o pós-cirurgia, né? O senhor mencionou que é um procedimento tranquilo, a pessoa muitas vezes recebe alta no mesmo dia. E depois, existem cuidados específicos que o paciente precisa tomar ou ele pode seguir uma vida normal? Boa pergunta. Antigamente, quando a gente fazia lá em 2009, uma outra técnica, o cuidado era bem maior, tá? Hoje em dia, 3 dias de repouso, eu preciso do paciente 3 dias de repouso apenas. Então, ele opera na quinta-feira,
quinta à noite dorme em casa, sexta, sábado, segunda-feira ele pode voltar para o seu trabalho tranquilamente. Para você ter uma noção, a academia, o paciente pode voltar a fazer academia, pegar exercícios físicos, uma semana depois. Então, é um procedimento muito tranquilo. A gente dá analgésicos por via das dúvidas, mas geralmente o paciente toma no primeiro dia, não toma mais os analgésicos, então, mas depende de cada paciente, tem o seu limiar de dor. Então, o pós-operatório hoje em dia, ele é muito mais tranquilo. É lógico que todos os meus pacientes são acompanhados, até na lavagem capilar, pós-transplante, nós vamos ensinar os pacientes a fazer essa lavagem. Então, a mensagem é: cuide do seu cabelo enquanto ele não caiu tudo. Existe tratamento clínico para evitar a queda. Naquela região que o cabelo já caiu, pode-se optar pelo transplante capilar. E se você fez o transplante capilar, não se desespere. Você não precisa ficar longe das suas atividades habituais por mais do que 3 dias. Entendeu? Hoje em dia, com o home office, então, a pessoa só fica um dia, porque no segundo dia ela está em casa, ela já continua o seu trabalho em home office. Maravilha, então. Doutor, quero te agradecer muito, viu, pelo seu tempo aí, esclarecimento das dúvidas. Doutor Kleber Stuck, que é cirurgião plástico, muito obrigada, especialista, né, nessa área aí de cabelos. Obrigada pela participação, viu, doutor? Foi um prazer ter vocês aqui no meu consultório. Aqui. Hoje eu estou em Brasília, eu atendo toda terça em Brasília, então não deu tempo de arrumar o cenário, nada. Então, muito obrigado e precisando eu estou à sua disposição, tá bom? Imagina, foi ótimo. Um abraço para o senhor. Muito obrigada.